Levi-Strauss tem uma passagem que eu gosto muito, que eu sempre uso como epígrafe, principalmente num evento que a gente organiza na USP todo ano, que chama, e muita gente aqui participa, que chama Graduação em Campo. Né? Os alunos aqui participam lá, apresentam e tal. E eu uso muito o epígrafe do Levi-Strauss, que ele dá o tom exato, ele dá o tom exato para começar a discutir o que é antropologia, já que não é essas coisas. A citação é a seguinte, aspas. É por uma razão muito profunda que se prende à própria natureza da disciplina e ao caráter distintivo do seu objeto que o antropólogo necessita da experiência de campo. Para ele, essa experiência não é nem um objetivo da sua profissão, nem um remate de sua cultura, e nem uma aprendizagem técnica. Representa um momento crucial da sua educação, antes do qual ele poderá possuir conhecimentos descontínuos, que jamais formarão um todo, e após o qual somente esses conhecimentos se prenderão num conjunto orgânico e adquirirão um sentido que lhes faltava anteriormente. Tem que ler várias vezes isso aqui para poder sacar qual é a sutileza, mas no fundo o que o Levi-Strauss está dizendo que é a pesquisa de campo é um rito de passagem. Todo antropólogo passa por um ritual de passagem. Quando a gente entra em contato com o campo e se enfrenta com a lógica do outro, se for um encontro verdadeiro com o caráter etnográfico, você é afetado por isso, te toca, tira as seguranças. E é um rito de passagem. Todo antropólogo tem a minha, você deve ter, a Estela deve ter a sua também, né? Cada antropólogo tem uma história que ele conta, que é um momento que parece meio mágico, antes do qual, diz o Levi-Strauss, os conhecimentos que ele tinha eram fragmentários, depois do qual esses conhecimentos se juntam num todo orgânico. Então essa é a primeira característica, uma atitude que se tem. Não adianta chegar, vamos dizer, burocraticamente fazer uma entrevista e ir embora. Você se envolve. Esse envolvimento às vezes dá certo, vai depender do que o outro te aceita ou não te aceita. Depois eu conto um ou dois desses rituais de passagem. Esse é o primeiro. Mas tem um outro autor também que vocês conhecem, que é o Geertz, né? Clifford Geertz, no livro chamado As Interpretações da Cultura, ele fala sobre a descrição densa. Olha, segundo a opinião dos livros, textos da antropologia, praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o empreendimento. O que define é um tipo de esforço intelectual que ele representa, um risco elaborado para uma descrição densa. É uma descrição, mas é uma descrição densa. E aí tem, nesse capítulo aqui no livro, das interpretações da cultura, ele faz um belo trabalho e mostra, se vocês não leram, vocês vão ler, devem ter lido a antropologia já, as piscadelas, o roubo dos carneiros e tal, mostrando como é que funciona essa perspectiva do olhar da etnografia. Agora tem um terceiro, que é Merleau-Ponty, que é um filósofo que faz uma análise do trabalho do Levi-Strauss. Vocês conhecem também ou não? Vamos ver se é esse textinho que vocês conhecem no momento. De Moos a Claude Lévi-Strauss. E o texto é o seguinte, Merleau-Ponty fala que o emparelhamento da análise objetiva com o vivido talvez seja a tarefa mais específica da antropologia, distinguindo-a de outras ciências sociais como a ciência econômica ou a demografia. E ele prossegue tirando uma conclusão surpreendente. É claro que não é possível nem necessário que o mesmo homem conheça por experiência todas as verdades de que fala. Basta que ele tenha algumas vezes e bem longamente, olha a experiência, o rito de passagem, aprendido a deixar-se ensinar por outra cultura. Pois doravante ele possui um novo órgão de conhecimento. Ele voltou a se apoderar da região selvagem de si mesmo, que não é investida por sua própria cultura e por onde se comunica com todas as outras. Tem outra metáfora aqui, um novo órgão de conhecimento. E aí vem outros autores, Roy Wagner, depois eu pego os brasileiros, Gilberto Velho, Roberto da Mata, com os Anthropological Blues, né? E tem um que eu vou contar, que é mais recente, que não sei se vocês conhecem, é o professor Márcio Goldman, do Museu Nacional. Já não sei se leram alguma coisa, então vou mostrar para vocês como é que seria no rito de passagem dele, que resulta na sutileza da etnografia. Ele estava fazendo uma pesquisa em Ilhéus, na Bahia, com um grupo de candomblé. Um grupo
que tem um terreiro de candomblé, portanto tinha Ogãs, tinha Yaquequerê, tinha, enfim, todos os rituais do candomblé em Ilhéus, mas esse grupo também tinha uma associação cultural de cultura negra que desenvolvia outras atividades. Então ele tinha um lado, digamos, profano e um sagrado. E esse lado mais profano, eles conseguiam verbas, umas verbinhas pequenas de políticos, né? Político aqui, outro acolá e tal, conseguir para poder fazer umas festas, fazer uns encontros, etc. Então o Márcio está estudando esse grupo. E um dia, ele sai com um grupo de Ogãs, né, do candomblé, para fazer um despacho. Tinham feito um trabalho para um orixá no terreiro e tinha que fazer o despacho. Como você sabe, é a entrega daquele material que foi oferecido para o orixá. E conforme o orixá, você entrega ou na mata, ou na água, ou na pedreira, se é para Xangô, se é para Oxum, se é para Oxóssi, conforme for o orixá. Nesse caso era no rio que ia ser entregue, certamente era um trabalho ligado com o Oxum. Eles entregam o trabalho, fazem o ritual e voltam. Quando estão voltando, eles escutam os tambores tocando. Aí um dos Ogãs falou, bom sinal, é sinal que o orixá aceitou a nossa oferenda. Aí o Márcio deu uma risadinha assim, muito sutil, né? Um sorrisinho, e digo, imagina, tem milhares de tambores tocando, tem um bando de terreiro aqui, certamente alguém está tocando lá um atabaque, porque é uma outra festa, não tem nada a ver com Iemanjá, ou então o Oxum aceitou o trabalho, eles são crédulos, não disse, mas pensou, porque depois ele escreveu. Também não aconteceu nada, são duas leituras, para os Ogãs, toque dos atabaques era uma coisa que levantava a ideia de que o Oxum tinha aceito, e para ele era uma coisa corriqueira, muito bem. Aí ele vai fazer o outro lado da pesquisa, que é a parte mais política, com os membros do terreiro e tal, e ele percebeu que eles pediam um dinheiro para um cara de um partido, depois para o outro, faziam manipular, você, tem que ser coerente, vocês estão pedindo para um liberal do partido, vão pedir para o outro agora, não tem uma coerência. Aí os caras deram uma risadinha. Você acredita em político ainda? Aí ele pegou, esses caras estão me dizendo aquilo que eu achava deles, eles acham de mim. Na política, eu que sou crédulo. E eles sabem muito bem como é que funciona a política. Na religião, eu é que acho que eles são crédulos. Porque eu não sei como é que funciona, eles sabem. Pum, bateu. Ele diz assim, esse se chama um olhar descentrado. Ele se deixou afetar, né, pela postura do outro, que são muito mais sábios do que ele, quando se tratava de se relacionar com as esferas da política. E ele, de classe média, intelectual, era ingênuo. Achava que tinha que ter coerência e tal. E as pessoas no terreiro sabiam muito bem como é que funciona a política. Então, na política, ele aprendeu. É a mesma atitude que eu tinha com relação ao candomblé, a mesma atitude que eles me reprocham dizendo que eu não sabia. Isso aqui é um exemplo de você, da sutileza da sacada etnográfica. Você podia deixar passar batido isso. Tem que estar atento ao que eles dizem, porque eles ofereceram uma pista de entendimento. Então, esse é um jeito da etnografia. Chama Os Tambores dos Mortos e os Tambores dos Vivos. Etnografia, antropologia e política em Ilhéus, na Bahia. Está na revista de antropologia certinho. Eu acho muito bonito porque... E tem uma outra para terminar, nessa linha da Galeria dos Heróis, que chama Jeanne Favre Saada. É uma argelina, francesa argelina, que estava estudando a feitiçaria no sul da França. Cidades do sul da França, camponeses, pequenas cidades e tal. Ela é psicanalista e antropóloga. E ela estava estudando os rituais, estudando a forma como se acreditava na feitiçaria, os rituais de feiticeiro, como é que isso afetava as pessoas e tal, estudando de fora, né? Ela observando os feiticeiros e os enfeitiçados. Um dia ela bateu o carro. Bateu o carro, meio que se machucou, não muito. Aí os caras disseram, lógico, está enfeitiçada. Os nativos dela falaram, enfeitiçada. E é o mesmo sorrisinho que o Márcio Gordo não deu, né? Sorrisinho da gente enfeitiçada. Bateu o carro, estava distraída, alguma coisa, mas depois aconteceu uma outra coisa. Ela já ficou meio assim, né? E começou a sonhar, ter uns sonhos, que ela nunca dava bola. Aí ela disse, aqui tem. Esses caras estão me dizendo que a feitiçaria existe de um jeito que eu não sei qual é ainda, e que essa feitiçaria afeta não só a vida deles, como a minha. E aí surgiu a frase fundamental. A etnografia faz com que a gente se deixe ser afetado pelo objeto. Você tem que se entregar, permitir que seja afetado. Você não pode logo de cara querendo explicar. Feitiçaria é coisa supersticiosa. Isso é ritual mágico,
intelectual, não sei o quê. Não. Você tem que levar a sério o que eles estão dizendo. Então, isso é uma atitude etnográfica. Você não entra com a atitude meio superior de querer julgar que a feitiçaria é coisa supersticiosa, errado, certo é isso. Essa, tanto do Márcio como dela, mostra que existe uma forma de você encarar a etnografia, que assim sim ela produz um conhecimento novo. Se não fosse isso, produziria um conhecimento tradicional. Descreveria os rituais, quando que as pessoas vão, quando tem um problema psicológico ou físico, vão na mãe de santo, vão na curandeira, vão nisso, é mais ou menos conhecido. Agora, o mecanismo através do qual isso funciona, só se deixando afetar.